Então eu vou ter que segurar esse e falando aqui com vocês, tá bom? Mas nós vamos terminar essa aula em nome de Jesus, tá bom? Amém. Apoia em alguma coisa, Então, Elis. mas Rê, o suporte tá no outro celular gravando. Eu só tenho um suporte, entendeu? Mas não tem Não, problema. apoia numa xícara ou numa garrafa, alguma coisa, para você não ter que segurar. Mas ele tá carregando o Rê, senão ele vai desligar. Ah, Entendeu? Eu não tá. quero é que ele desligue também. Então nós vamos segurar. Vocês ficam aí na intercessão e eu Em vou nome dando de aula aqui, Jesus. tá bom? Porque agora eu revelei quem é o diabo, gente, pra vocês. Entendeu? Eu Aleluia. revelei quem é o império, eu revelei quem vai ser a mulher dos últimos dias. Então, o diabo ele não vai ficar feliz. Ainda que eu não creia muito nessas questões de ataque maligno, nesse sentido, a gente sabe que o reino espiritual ele tá se movendo. Isso é fato, Eu tô até ok? arrepiada se falando. Eu acredito, gente. Não tem como não ser, né? Quando você expõe, principalmente através de um ensino, quando você tira escamas dos olhos de uma pessoa, quando você mostra a verdade dentro da palavra, é impossível que o diabo não se levante, no mínimo, querendo colocar o dedinho dele. E não é nem o diabo, né? São hostes espirituais da maldade mesmo, querendo atrapalhar. Porque o diabo não está preocupado com a Elisângela, dando aula aqui em Santo André para um grupo de pessoas até pequeno em vista. Mas eu sei que vocês serão esse povo que está sendo fortalecido para que nos últimos dias a gente não negue a Cristo, para que a gente não negue o Senhor, e é assim que nós vamos lidar, tá bom? Então, se acontecer algum problema hoje, ok? Vocês fiquem em paz, que a gente retoma a aula de onde a gente parou e a gente vai entender essa questão aí, tá bom, queridos? Então, vocês não se preocupem. Nem sei onde eu estava, fiquei perdidinha aqui agora, mas tudo bem, vamos lá. São os 7 impérios. Isso, eu estava falando sobre essa questão dos impérios, né? Então, As 7 cabeças, cada isso. cabeça é um império. O dragão é um só, era isso que eu estava falando, né? O dragão É, é um só, que é o diabo, a antiga serpente. Então, ele se transforma no final dos tempos na grandiosidade que é esse dragão, que teve durante toda a história da humanidade 7 cabeças. Ele termina com a sétima cabeça, ok? E nessa sétima cabeça a gente vai ter então esses 10 chifres que já aconteceram lá atrás também, mas que vai voltar a acontecer aqui no último império. Então eu coloquei naquele desenho para vocês que a primeira cabeça é o Egito, então o primeiro a ser levantado como um anticristo na terra para tentar destruir o povo de Deus, para escravizar e exterminar mesmo é o Egito. Depois o segundo é a Síria, que aparece bem timidamente dentro da Bíblia. A gente vê muito pouco falando, mas foi um império que oprimiu muito também, que escravizou, que matou muitos judeus, muitos israelitas ali no seu tempo, mas ele quase não aparece na história, quase ninguém fala dele, mas ele tá lá, é a segunda cabeça, o Império Assírio. Lá tá aquelas datas, se vocês quiserem dar uma olhada historicamente, deem uma olhada depois. Depois vem a terceira cabeça, que é a Babilônia, e aí a gente tem toda aquela estátua de Nabucodonosor, e essa mulher é chamada de a Grande Babilônia, porque ali ela se quase que se revela de forma tão poderosa mesmo, de forma tão grandiosa. O Império Babilônico, ele foi um dos impérios até aquele momento que realmente teve todo o seu esplendor, e ele foi justamente construído em cima dessa Babel, dessa primeira Babel. Então é como se o diabo realmente tivesse ali todo o seu domínio novamente sobre esse tempo da história. E foi o tempo justamente do maior exílio, né, de Israel, onde Israel foi julgado então pelo Senhor. Eu não quero entrar nesse contexto, mas o Velho Testamento vai falar muito sobre essa questão do juízo de Deus sobre Israel nesse momento da Babilônia, do Império Babilônico. Então a gente tem uma importância muito grande aí do Império Babilônico no meio dessa situação. Mas aí tem a ver com o Antigo Testamento. Se em algum momento a gente for falar sobre isso, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa questão. O outro império vem o Império Medo-Persa, que é a quarta cabeça, ok?
Então vem através do Império Medo-Persa esse novo domínio, mais escravização, mais mortes ali de Israel e de todas as nações, mais opressão, e eles vão tomando território e tudo mais, e impregnam de falsas religiões. Talvez o império que menos oprimiu de forma religiosa os judeus foi o Império Medo-Persa, segundo a história, tá? Eles foram os que menos oprimiram, até porque Deus usou Ciro para libertar o povo da Babilônia, ok? Então a gente tem, através do Império Medo-Persa, a menor opressão no que diz respeito à religião, tá? Então eles foram os que menos oprimiram o povo de Israel a respeito de uma falsa religião. Mas Israel já tinha sido bem julgado, né? Sobre as suas prostituições, sobre o seu desviar a respeito da lei de Deus, e aí depois eles vão começando a construir isso tudo de novo, ok? Então, aí a gente vem para a quinta cabeça, que é o Império Grego, que também tem o seu papel ali na história, e depois Roma, então, já no tempo de Jesus, o Império Romano já tinha iniciado ali o seu domínio, e foi um grande império também, ok? Eu coloquei embaixo Império Bizantino, porque na verdade quando o Império Romano ele se quebra, aí vem o nosso professor de história aí, nosso Ivaldo, pode talvez entender um pouquinho melhor sobre isso, ou vocês pesquisem. Quando o Império Romano racha, já no final ali no seu declínio, aparece o Império Bizantino, que é a divisão do Império Romano, nada mais, nada menos do que a divisão do Império Romano. Então, Roma ainda continuava sendo um império, mas agora dividido. Então, o lado ocidental ficou com o Império Bizantino e o lado oriental ficou com o lado de Roma, né? Acho que é isso, ocidental oriental, nunca sei falar certinho, mas se dividiu em dois. E aí, lá no final, então, a Roma entra em declínio mesmo, ele acaba já com, inclusive, justamente a invasão do Império Otomano em 1299, quando eles tomam Constantinopla, que era a capital, né, do Império Bizantino naquele momento, de parte do Império Romano. Por isso que eu coloquei aí que a última cabeça é o Império Otomano. E aí eu vou explicar um pouquinho mais dentro do texto por que eu acredito que seja o Império Otomano, por causa dessa charada que João e o anjo vão começar a conversar aqui no que a gente acabou de ler. Tá dando para vocês me entenderem? Tá dando para vocês me verem aí tranquilamente? Dá para continuar, né? Então vamos lá. Então, aqui a primeira parte da charada que João começa a falar com o anjo, ele diz assim, ó, no versículo 8, ok? A besta que você viu era e já não é. Então, João está falando, o anjo está falando para João a respeito de uma besta que a besta que você viu era e já não é. Então tá fazendo uma charada com João a respeito de uma besta que aparentemente ela é, mas ela já não é mais. Então ela some em um dado momento, ela desaparece num dado momento da história, ok? E o Império Otomano, ele é esse império que ele tem uma crescente muito grande entre os primeiros séculos ali dele, mas quando eles desaparecem mesmo. Você já não ouve falar. Tanto é que esse império nem é um império muito estudado, né, no sentido de religião, inclusive, ou no nosso contexto cristão, ok? Fala-se muito mais do Império Romano do que do Império Otomano, que é o império que vem em seguida aí do Império Romano. Vamos continuar aqui para a gente entender. Versículo 8, eu vou ler de novo. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Então, essa besta do final dos tempos, ela vai de novo subir do abismo, ela vai aparecer como se fosse realmente ressurgindo e ela caminha para a perdição. Então, aí sim vai ser o real fim desse império, vai ser o fim dessa besta, porque Cristo vai então vir e lutar contra essa besta nos últimos dias, lá na questão da guerra do Armagedon, a gente vai entrar nisso. Então ele está falando que ele vai se levantar do abismo, essa besta, essa falsa religião, esse anticristo, mas ele vai caminhar para a perdição. Seguindo aí, os habitantes da terra
cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é e entretanto virá. Vocês estão vendo que está falando da mesma besta? Olha só. Eles ficarão admirados quando virem a besta. Por quê? Porque ela era, então ela já apareceu, ela já surgiu, agora não é, ok? Tá falando uma charada, ó. Ela não é mais um grande império, mas o que vai acontecer com ela? Entretanto virá. Ela vai se levantar de novo. Então, esse último império fala de um império que já foi um grande império, mas desapareceu por um certo tempo, mas vai ressurgir nos últimos dias. Ok? Então, é essa charada que o anjo está contando para João e que para João, nesse momento, ele não vai conseguir entender mesmo, porque está falando de coisas futuras, está falando dos últimos dias, mas João está, então, descrevendo isso para nós e deixando relatado para as igrejas do primeiro século e para as futuras. Para a igreja do primeiro século, alguns estudiosos e alguns teólogos e alguns professores de teologia, eles dão a seguinte ênfase. Eu falo porque um dos meus professores de escatologia falou isso durante a sua aula. Eles dizem assim: como é que João e as igrejas do primeiro século então entenderiam se essa besta não fosse Roma? Porque para todo mundo, gente, essa besta que vai ressurgir é Roma. Se você conversar com muitos teólogos, com muitas pessoas que já estudaram escatologia, eles vão dizer que o último império é o Império Romano que vai se levantar novamente, ok? Mas para os historiadores, para as pessoas que têm um pouco mais de estudo histórico, é quase impossível o Império Romano se levantar novamente, por diversas questões históricas. Não tem questões espirituais aí, tá? Mas quando você olha, de novo, agora eu vou falar para vocês, quando você olha para o mapa mundi hoje e você olha o Estado Islâmico crescendo de novo, como ele vem crescendo nos últimos, sei lá, 200 anos, 300 anos, mesmo depois da sua queda em 1922, eles continuam avançando e eles continuam tentando avançar em seus territórios, mesmo ainda não sendo um império, no sentido de alguém que está regendo esse império, ok? Então não existe um rei sobre o Império Otomano nesse momento, sobre o Estado Islâmico. Não, eles são várias nações regidos pelos seus próprios reis, mas que em algum momento vai se levantar, e a gente sabe quem, que é justamente o anticristo, que vai tornar-se a cabeça de tudo isso, e essa besta, então, vai se levantar novamente. Esse império, ele vai se levantar novamente, porque quem vai estar no domínio, reinando sobre ele, é o anticristo, ok? Que vai ser contra tudo que fala sobre Cristo, certo? Vamos continuar aqui para a gente ver. Versículo 9. Aqui se requer mente sábia. Então, João já está deixando escrito aqui para nós, o anjo está falando para ele que aqui requer uma mente sábia. Sábia do quê? De analisar tempos e reinos e o que está acontecendo na terra, certo? As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Então, analisando isso que a gente acabou de falar até agora, se as 7 cabeças são 7 impérios que já surgiram ao longo da história, o que representa essas colinas, então, gente? Nada mais, nada menos do que esses impérios. Vamos ler um pouquinho mais para a gente entender, porque ele continua falando sobre isso. Versículo 9. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Vamos lá para outra charada? Vamos destrinchar aqui para a gente entender, então, do que está falando. Olha só, versículo 10. Versículo 9 de novo e a gente vai destrinchando. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. Quem são os 7 reis, então, das 7 cabeças? São os 7 imperadores ou 7 principais imperadores
desses 7 impérios que nós acabamos de falar. Esses são os 7 reis sobre os 7 impérios. Então a gente pega cada um dos principais líderes desses 7 impérios, eles são esses 7 reis que está falando aqui, ok? Aí ele fala, ó, 5 já caíram. Quem são os 5 que já caíram no momento em que João está recebendo a revelação? Vamos contar? Olha os que caíram até esse momento. Então, Egito, 1, Assíria, 2, Babilônia, 3, Medo-Persa, 4, Grécia, 5. 5 já caíram. Agora o que ele fala, ó. 1 ainda existe. Qual que ainda existe quando João está escrevendo isso? Roma. Isso, ok? Então, o império que está regendo no momento em que João está escrevendo Apocalipse é Roma. Então, 1 ainda existe. Então, está falando sobre Roma. 5 já caíram, 1 ainda existe e o outro ainda não surgiu. Então, vai vir um outro depois de Roma, que é a 7ª cabeça, que João está escrevendo aqui através da revelação, que o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, quando ele aparecer, deverá permanecer durante pouco tempo. O Senhor está revelando para João que o Império Otomano vai durar por pouco tempo, e realmente durou por pouco tempo. Em vista dos outros impérios, o Império Otomano praticamente foi o menor de todos os tempos. Por quê? Porque ele só durou 600 anos, ok? Se você olhar historicamente, teve outros impérios que duraram muitos e muitos séculos. Por exemplo, o Império Romano. Por exemplo, o Império Babilônico, ok? Eles duraram muitos e muitos anos. O egípcio foi um dos maiores, se você juntar toda a história de todos os tempos, mesmo que eles já não eram o império todo-poderoso, mas eles ainda existiam. Então, o que João está descrevendo aqui para nós nesse versículo é: 5 já caíram, 1 ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Então, esse último império, essa última cabeça, vai permanecer por pouco tempo. Então, não é Roma. Entendem por que eu estou falando que não é Roma? Vamos entender agora o restante aqui. 11. A besta que era e agora não é o 8º rei. Olha só. A besta que era e agora não é o 8º rei. Quem foi, na verdade, o 7º rei, que ainda não tinha vindo? Justamente o Império Otomano. E aí ele está falando que esse império, que esse rei sobre o 7º império é que vai ser o 8º. Então é que vai ser o último, é o que vai se levantar novamente. Porque, na verdade, o último império vai ser justamente o 7º. Desculpa aí as minhas falas, né, vai e volta, mas o que a Bíblia está dizendo é que o último império ele vai ressurgir. Então, a mesma besta que era a última cabeça, que é o Império Otomano, ele vai ressurgir. Ele é o 8º rei. Então, é como se o 7º se tornasse o 8º, mas é o mesmo, ok? Então, é o próprio anticristo que regeu o Império Otomano, ele volta novamente no final, como essa última cabeça, e é o 8º rei. Vamos continuar aqui. É um dos 7. Eu vou até ler de novo para vocês entenderem o finalzinho aqui, ó. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Olha a charada aqui de novo, gente. Se a gente não prestar atenção no que João está falando, a gente dá um nó até na cabeça. Ele está falando que o 8º rei é um dos 7. Quem é um dos 7? O último império, ok? Porque está falando sobre o anticristo, está falando sobre essa besta, sobre esse dragão que tem 7 cabeças, ok? Só que vai levantar a 8ª cabeça, o 8º rei, na verdade, que vai ser referente à 7ª cabeça, que é o Império Otomano, no meu caso aqui, segundo os meus estudos, ok? Para muitos teólogos é o Império Romano, tá? Eles não acreditam que seja o Império Otomano, mas baseado nos estudos que eu fiz, não tem como, ok? E o Império Otomano realmente tomou uma vasta proporção depois de Roma. É esse império que é o Estado Islâmico hoje, que... Bom, vamos lá. Versículo 12. Agora ele vai falar sobre os chifres. Os 10 chifres que você viu
São 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta a autoridade como reis. Está falando que os 10 chifres que vão estar sobre a cabeça da última besta, então, sobre essa última cabeça, ó, pensem no desenho, tá? Então, ó, sobre a última cabeça aqui, que é o Império Otomano, agora vocês pensem em 10 chifres. O que significa chifre, que a gente já falou lá atrás? Significa autoridades, reinos, reis, né? Então, dentro do último império, a besta vai dar domínio, vai dar reinos para 10 reis, ok? 10 reis que ainda não tinham domínio sobre a terra, eles vão ter domínio sobre a terra nos últimos dias. Porque quem vai dar? A besta. Então, vou dar nomes aqui só para a gente entender. O Império Otomano, quando ele se levantar novamente, ele vai, quem for o anticristo que estiver sobre esse império, ele vai dar domínio, ele vai dar poder para outros 10 reis sobre a terra de outras regiões, e esses 10 reis vão ter poder durante um período muito curto, porque nós estamos nos últimos dias, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, lembra? Ok? Tudo isso aqui está acontecendo no último período da grande tribulação. Então, o último império aqui, que eu estou citando, que é o Império Otomano, esse anticristo vai dar poder para 10 reis se levantarem na terra com grande poder. Vamos ver o que ele fala mais aqui. Versículo 13. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Todos esses 10 reis que esse anticristo vai dar poder para eles têm um único intuito, né? Tá falando assim, um único propósito. Qual é o propósito? Vamos ver aqui qual é o propósito que eles têm? Versículo 14. Guerrearão contra o cordeiro. Então, qual é o intuito do anticristo, dessa besta dos últimos dias? Levantar 10 reinos com grande poder e autoridade. Levantar-se para a guerra do Armagedon. Aquela guerra que a gente leu semana passada, sobre o qual nós falamos que Cristo vai vir nas nuvens e ele vai pisar no lagar da ira de Deus. E o sangue vai chegar até os freios dos cavalos, lembra? Esses 10 reinos que vão se levantar junto com a besta, junto com o anticristo dos últimos dias, vão ser reinos que vão se levantar justamente para lutar contra Israel, contra o cordeiro, contra o povo que vai estar ali em Israel para a guerra do Armagedon. Então, quando Cristo ele vier nas nuvens, é sobre esses 10 reinos, sobre esses 10 reis que vão se unir para uma grande guerra que Jesus vai pisar e vai guerrear contra eles e vai matá-los. E essa guerra é o que levanta toda essa ira do lagar da ira de Deus. E esse sangue que vai ser derramado até tantos quilômetros, que vai até a altura dos freios dos cavalos. Essa guerra é que está acontecendo aqui agora. Por quê? Porque a besta deu poder para 10 reinos e esses 10 reinos vão se levantar com um só propósito. Qual é o propósito? Versículo 14. Guerrear contra o cordeiro. Mas, olha aí a vitória. O cordeiro os vencerá. Quem vai vencer esses 10 reinos? O cordeiro, no singular. Quem vai pisar a ira, o lagar da ira de Deus é Jesus. Ele não vai precisar de ninguém para guerrear nessa guerra. Vai ter um exército junto com ele, mas ele diz na palavra que ele vai guerrear sozinho e vai vencer esses 10 reinos. O lagar da ira de Deus vai ser pisado pelo cordeiro, pelo leão da tribo de Judá. Olha o que ele diz: pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerá com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Quem vai estar com Jesus então nessa guerra? Os que forem arrebatados, ok? Então Jesus voltou nas nuvens, houve o arrebatamento, a transformação dos corpos, e quem vai para essa guerra junto com Jesus são então os santos e os escolhidos e fiéis, ok? Então são aqueles que
perseveraram até o fim e foram então arrebatados. Mas quem vai pisar a ira do lagar de Deus, o lagar da ira de Deus é o Senhor. Eu tenho quase certeza que a ação de Jesus vai ser exterminadora nesse momento. Assim como em grandes guerras em Israel, no Antigo Testamento, os homens não guerreavam, porque era o próprio Senhor que colocava terror sobre os exércitos inimigos e eles se matavam sozinhos. Eu acredito que vai acontecer algo muito parecido aqui. Não está descrito, mas Jesus fala que ele vai guerrear sozinho e nós vamos ver isso. Olha o restante do capítulo. Versículo 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Vou terminar aqui de ler e já vou explicar. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Existe uma cidade que hoje ela é como se fosse a capital. O Império, vou dar um exemplo aqui para gente entender o que eu vou falar agora. O Império Babilônico, que era o principal império da época, lá no tempo da Babilônia. Aonde era a sede do Império Babilônico? Alguém sabe dizer? Em que cidade ficava o rei da Babilônia? Onde ficava o trono de Nabucodonosor, por exemplo? Aonde ficava? Na província de Suzã? Não, pastor Silas. Ficava na própria Babilônia. Suzã era uma cidade de domínio babilônico, mas era na própria Babilônia, na cidade Babilônia, é que ficava então o trono de Nabucodonosor. Nos últimos dias também existirá um lugar de onde o anticristo vai reinar sobre toda a terra, ok? Então ele vai ter também uma cidade base. E a palavra está dizendo que a mulher, olha só o último versículo aí, a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então lembra que a mulher ela está sentada sobre a besta? Vamos lá, vamos destrinchar. A mulher não está sentada sobre a besta? A besta não é o império que vai surgir nos últimos dias? E a mulher está sentada sobre esse império, certo? E ela então, aqui está dizendo que ela é a grande cidade. Então ela é uma base, ok, do anticristo. Ela é uma base dessa falsa religião. Alguém sabe me dizer aonde é a cidade base do Estado Islâmico? Qual é a principal cidade do Estado Islâmico? Irã? Não. A cidade básica hoje do Estado Islâmico, a principal, né, cidade deles, da religião do islamismo é Meca, ok? É Meca. Então, se você olhar hoje para a Arábia Saudita, que hoje é um dos maiores territórios islâmicos que existem na Terra, a Arábia Saudita é hoje essa grandiosidade de um só reino que é do islamismo. E dentro da Arábia Saudita existe uma cidade pequena, que a gente fala pequena modo de falar, né? Que é Meca, que é onde está a base do islamismo. A maior mesquita do mundo está em Meca, que é para onde todos os praticantes do islamismo têm o prazer de ir pelo menos uma vez na vida, fazer a peregrinação e fazer todos os rituais e todas as coisas que ele tem. Em Meca, nesse templo do islamismo, existe uma pedra principal no meio da mesquita que eles falam, o Islã fala que essa pedra que está lá, ela foi mandada pelo próprio Alá
e ela está sentada, essa pedra, ela está colocada justamente em cima do primeiro templo que Adão teria levantado para ter relacionamento com Deus. Olha só a base que esses homens têm para falar a respeito de coisas antigas. Então, se vocês olharem lá depois, Elisângela não está falando besteira, tá bom? Eu fui pesquisando, fui estudando para poder falar isso para vocês. Então, depois vão lá na internet, vejam isso com os próprios olhos que vocês vão ver. Existe uma pedra, eu esqueci o nome da pedra, mas é uma pedra preta que existe no meio da mesquita, lá de Meca, e essa mesquita, essa pedra, está justamente onde eles acreditam que foi o primeiro templo, o primeiro lugar, a primeira pedra erigida por Adão, que era onde ele se encontrava com Deus, ok? Então, por isso que eu falo que a base de todo o islamismo é justamente ir contrariamente a toda a palavra de Deus, a tudo que se diz Deus, a tudo que se diz promessa a Israel, a tudo que se diz promessa de Deus na sua palavra. Então, eles querem justamente dizer que eles têm a palavra da verdade, ok? Vamos continuar aqui para a gente ver. Mas esses versículos aqui, inclusive semana passada, o Ivaldo no final me perguntou, porque chamou muita atenção dele um versículo, que fala aqui no 16, ó. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína, eles o levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Queridos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, segundo todos os estudos que eu fiz, é que nos últimos dias, nesse momento final aqui, as outras nações, os outros territórios do islamismo, eles vão se voltar justamente contra a Arábia Saudita, contra esse território tão rico, porque hoje a Arábia Saudita, ela é o berço de toda a riqueza que existe no Oriente Médio. Vocês podem fazer essa pesquisa lá, porque eu pesquisei e li bastante sobre isso. Então, toda a riqueza da terra, segundo as pesquisas que eles falam, isso economicamente e politicamente está lá com os tal do sultão, ok? Então, todo o petróleo, toda a riqueza, aquele povo gasta bilhões em coisas extremamente fúteis, enquanto o Estado Islâmico, outros países, morrem de fome. Eles têm pobreza ao extremo. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Que o próprio Deus vai colocar eles contra eles mesmos. Olha só, eles vão se voltar contra esse reino tão rico, contra essa base do anticristo, e eles mesmos vão guerrear entre eles, e eles vão então destruir a prostituta, que é justamente esse lugar onde toda a riqueza vai e permanece. Então, a riqueza do Estado Islâmico, desse império otomano que vai se levantar, está na Arábia Saudita, ok? Todos os outros países